Bom dia. Bem, isto a seguir à Mulher do Norte vai ser muito difícil. Sou o último, esta história dos eventos sem intervalos, tudo isto muito difícil. Além de tudo, a Joana, já não a estou a ver, mas ainda me roubou o argumento da receita, que eu vim exatamente pegar no que é que são as receitas ou do que é que podem ser as receitas nas nossas escolas. Bem, e esta é quase a pergunta de partida. Se na educação existem ou não receitas? Eu diria que, se calhar, receitas não existem, mas, como dizia a Joana, existem ingredientes. Existe um conjunto de ingredientes que, quando combinados com o contexto certo e na dose certa, se calhar podem funcionar. E isto surgiu um bocadinho este desafio de olhar e de pensar no que é que têm as escolas de sucesso, de conhecer muitas escolas em muitas realidades e em muitos contextos e de percebermos que, de facto, há um conjunto de critérios, há um conjunto de dados que fazem com que, naquele momento e naquele contexto, de facto, as escolas possam funcionar. E escolas enquanto sistemas, porque nós sabemos, e enfim, hoje é o exemplo disto, temos pessoas absolutamente brilhantes, professores extraordinários, e que acreditam verdadeiramente na sua missão e nos seus alunos. Mas muito mais difícil que isso é transformar o sistema. E, enfim, ouvimos também a ordem do dia, rankings, públicas ou privadas, mas transformar escolas, transformar organizações, com aquilo que elas têm de bom, com aquilo que elas têm também de desafiante e com aquilo que são as grandes questões. Bem, o que é que elas têm? De alguma maneira, são escolas que se transformam, que têm esta capacidade, e hoje já falámos muito, a Ivete falou, o Rui também, que têm esta capacidade de assumir que podem errar. Às vezes, este é um erro, e hoje falámos muito de erro, que é se calhar das coisas que a escola mais foge do erro. Esta ideia de que podemos arriscar, podemos mudar tudo, na verdade. Hoje, quase que podemos mudar tudo. Disciplinas, horários, calendários e a forma, essencialmente isto, a forma de se trabalhar. E isto, hoje, também é importante pensar que, de facto, se calhar podemos. Outra dimensão, e que elas têm, e que esta, se calhar, os rankings não medem, mas que conta, as escolas, as tais escolas especiais, que se calhar todos nós conhecemos e reconhecemos muitas, são escolas na e para a comunidade, que estão na comunidade, que se envolvem, que de facto também, e já hoje aqui vimos, que têm projetos, mas têm projetos estruturantes. A comunidade faz parte e aquelas escolas são porque estão naquela comunidade e se estivessem noutra comunidade, seriam outra escola qualquer. Esta é outra dimensão e outro espaço que nessas tais escolas faz a diferença. E que reinventam o espaço e reinventam o tempo. O espaço onde as atividades ocorrem, o tempo em que ocorrem e como ocorrem. E aqui o como faz toda a diferença. E aqui já ouvimos, a Joana também o disse, aquela ideia de que mudar o centro. Os alunos, e a Inês, que também ainda é aluna, há bocadinho estava aqui no palco, esta ideia de que o palco é dos alunos. A aprendizagem é deles, são eles que aprendem. E que a centralidade tem e temos que assumir que deve ser dos alunos. Portanto, e depois esta ideia da sala de aula, que é aqui que tudo acontece. Porque, na verdade, e aí, cada um de nós tem este tal poder. E não sei se é só na sala de aula, é em todos os contextos, mas esta dimensão de inovar e de mudar a sala de aula. Então, quais são? E aqui sim, os tais, e são 17. 17 ingredientes, enfim, desde o mais macro e tentar chegar ao mais macro, ao mais micro, e o micro é terminar dentro da sala de aula, mas que quando combinados, me parece, e se olharmos e se conseguimos que fazem, e que são os tais ingredientes importantes. O primeiro deles, e que, acho que este ainda não falámos aqui hoje, mas que é muito importante, as lideranças escolares. As lideranças escolares fazem a diferença. Um agrupamento de escolas é uma mega organização, muitas vezes com 300, 400 profissionais, com milhares de pessoas que diariamente habitam aquela organização. A qualidade das lideranças, a capacidade de envolver, a capacidade de escutar e a capacidade, se calhar a mais importante, dos líderes de envolverem e de envolverem para a mudança. Uma mudança que implique todos. E esta é um ponto que me parece importante e que há, enfim, até muitos dados que nos dizem que, se calhar, a qualidade das lideranças tem implicações diretas no sucesso educativo. E que, se calhar, também é um ponto que podemos pensá-lo. Depois, outro espaço, a inovação. A inovação pedagógica. Nós não combinámos e a palavra mais dita hoje é o erro. E a inovação pedagógica é isto, é nós acharmos que podemos errar.
E se calhar, a nossa profissão, a nossa área, é aquela em que temos sempre mais dificuldade, ou vemos sempre o erro como qualquer coisa sempre a evitar. E é até que nós próprios nos damos menos espaços a errar e demos-nos menos oportunidade de experimentar e de falhar. E, portanto, hoje há este espaço, hoje podemos experimentar novas soluções. E porquê? Porque provavelmente temos um instrumento, provavelmente não, acredito mesmo que temos um instrumento extraordinário que nos permite isto. Isto é o perfil do aluno. E isto é aquilo que nós temos que trabalhar para que eles saiam no final da escola obrigatória. Isto não é necessariamente com rankings, com notas, isto é com tudo. É verdadeiramente a tal interdisciplinaridade. Trabalhar o aluno como um todo. Trabalhar o aluno e pô-lo, de facto, no centro do nosso processo e da nossa intenção. E este é, de alguma forma, aquilo que temos que olhar diariamente quando vemos os nossos alunos entrarem dentro da nossa sala de aula. O terceiro, informação e avaliação. Informação, toda ela. Rankings, também. Há coisas que não podemos olhar para eles como, de alguma maneira, eles nos aparecem, mas há coisas importantes e dados que às vezes até é difícil explicar. Uma coisa que aparece todos os anos, por exemplo, e que eu próprio me interrogo porquê. Porquê é que os alunos do Norte e as escolas do Norte do país têm, normalmente, sempre melhores resultados que as escolas do Sul do país? É curioso, nós estamos no Sul e aqui nem é privado, público, não é nenhuma outra comparação. Esta é tão simples e, se calhar, podemos aprender com eles. Podemos, mas há outras informações. Há outros projetos que nós podemos olhar. Para a avaliação externa das escolas, para o PISA. Agora há o PISA nas escolas, que alguns municípios estão a aderir, com muitas escolas. E a informação. Compreender e conhecer a nossa comunidade. Compreender os desejos e as dificuldades dos nossos professores. Ouvir os nossos alunos. Decidir com informação. Decidir de acordo com quem são os nossos alunos. E também parece que aqui é outro dado e outro critério importante, um ingrediente das tais escolas especiais, a informação e a avaliação. O quarto ponto, as tais escolas abertas ao mundo, as tais escolas comprometidas com a comunidade, que participam, que ouvem, que vão ao bairro, que trazem o bairro à escola, e as escolas que são comunidade. Esta ideia de que as escolas mais e que se comprometem e as escolas que, de facto, não se separam do mundo. As escolas estão e existem naquele contexto. Este é um ingrediente também importante. E depois outro, que também diria, e já aqui falámos de comunicação, a ideia de comunicar a uma só voz. E aqui a pandemia eu acho que trouxe uma nova oportunidade. Trouxe uma oportunidade de organizar a estratégia da escola, de organizar até lógicas de visão e lógicas de comunicação. Coisas tão simples, ainda de manhã falávamos aqui ao início. Hoje, se calhar há um ano e pouco atrás isto não existia. Todos os professores têm um e-mail institucional. Todos os alunos têm um e-mail institucional da escola. A escola ter uma agenda em que todos os seus funcionários, colaboradores, sabem o que se passa na sua escola. Sabem que vão receber um autor na biblioteca nesta semana. Sabem que vai haver 3 ou 4 alunos da escola que vão apresentar um projeto e vão apresentar a escola no sítio A ou B. E isto, que se calhar eu diria que nos faz todo o sentido, isto não acontece em muitos sítios no dia-a-dia. Isto é importante, porque isto é a cultura de escola, isto é a valorização da escola e esta é a comunicação, se calhar, que podemos pensar para dentro da escola. Mas, se calhar, tem estes 3 níveis que eu acho que são importantes quando falamos de comunicação. Comunicação com as equipas, com os coordenadores, e esta ideia de que não pode ser igual um professor está colocado na escola A ou B. Não pode ser. As escolas são diferentes, têm visões diferentes, têm projetos educativos diferentes e têm alunos diferentes. E cada uma e cada escola tem que ser, neste aspecto, irrepetível. Porque só se ela for irrepetível é que nós estamos, de facto, a trabalhar para aqueles alunos e para aquela comunidade. Mas aqui também, a ideia de trabalhar as famílias e de comunicar com as famílias e de comunicar positivamente com as famílias e com os alunos. E com os alunos esta ideia de língua e de linguagem e de códigos, de os conhecer, de perceber o que é que lhes interessa, quais são os seus interesses e de conseguirmos chegar-lhes e de conseguirmos sermos relevantes para os nossos alunos. Porque também sabemos que, se não formos, a nossa missão é mais dificultada. Aquela ideia, a Joana dizia há pouco, de nos darmos aos nossos alunos é outro espaço importante e relevante. Depois, este espaço de comunidade mais aberta. Esta ideia de que, de facto, os próprios municípios, estamos em Oeiras, esta foto é de Oeiras, esta ideia de que há políticas municipais para a educação, ainda bem que existem, que as escolas devem ter projetos educativos próprios e que educarmos
as nossas crianças e os nossos jovens é missão de todos, não é? E esta ideia de comunidade, que enfim, que a TEDx também representa um bocadinho isto. Temos ali os alunos da Val do Rio, que é uma escola profissional do Eiras. E somos todos. E esta visão de que o futuro e de que, de facto, muitos municípios até extravasam as suas competências naquilo que é a educação. Porquê? Porque acreditam que isto é absolutamente importante. Que, se calhar, muita da solução e muito do caminho está aqui. E as escolas que aproveitam isto estrategicamente, não necessariamente só naquela lógica de vamos lá pedir à Câmara ou à Junta ou qualquer sítio um autocarro. Não, não. Temos um projeto estruturante para os nossos alunos. Temos uma visão integrada com aquilo que é o nosso território. E este é também aqui um espaço e um ponto que me parece que pode ser útil para esta discussão. Depois os professores, o pessoal docente. Bem, e aqui, nós hoje estivemos aqui, estamos cá, estivemos aqui há bocadinho, extraordinários professores, extraordinários exemplos. Mas há aqui grandes desafios nesta questão do pessoal docente. Desafios, por exemplo, hoje aos 15 anos, só 1% dos nossos alunos é que diz que quer ser professor. Nós hoje temos professores, temos uma profissão brutalmente envelhecida, temos muita gente que não quer ser professora e temos, até na perspectiva do stress e na perspectiva do burnout, esta ideia de que ser professor é difícil, esta ideia de que, e isto temos que o reinventar. E temos que o reinventar com os Ruis, com as Joanas, com todos. Mas esta ideia de recentrar e de revalorizar aquilo que é a função docente. Este é um enorme desafio. E não devemos esquecer, porque quando estamos aqui, enfim, sabemos todos extraordinariamente impressionados, e a ideia é essa com aquilo que é o ser-se aluno e o ser-se professor, mas essa também não é a realidade toda. E também acho que é importante, se calhar, podermos centrá-la e pensá-la desta forma. Depois, outro espaço. Esta ideia do pessoal não docente. Esta ideia de que nós achamos que só se ensina na aula e que há os que ensinam e os que não ensinam. Esta ideia da negação. Eu não sei que nome, técnico de educação, técnico de auxiliar, mas esta ideia do não docente, do não importante. Muitas destas pessoas são aquelas a quem nós deixamos os nossos filhos à porta da escola de manhã quando lá vamos. Tem um papel fundamental. São referências. As nossas crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo não distinguem quem é o docente e não docente. Distinguem referências, pessoas de quem gostam, pessoas que os educam e que os ajudam. E aqui também há muitos projetos hoje, e bem, de valorizar esta função essencial. Eles conhecem verdadeiramente os nossos filhos e os nossos alunos. Conhecem-nos em todos os contextos e não só dentro da sala de aula. E, portanto, também aqui esta ideia de que a escola somos uma equipa pedagógica. E este é um ingrediente que hoje muitas escolas, que os municípios, que hoje também têm e tutelam muitos destes funcionários, trabalhá-los nesta ideia até da própria autoestima, de que são importantes. E muitas vezes eles não são importantes, ou nós não os olhamos como importantes, e eles são quase que invisíveis. Os alunos, saltei os alunos. Os alunos é este espaço que fazem parte. É esta coisa de que eles são o palco. A Inês, brilhantemente, que ainda é aluna, este é o nosso desafio, é retransformar isto. Esta ideia de que o palco, a bolacha, é dos alunos. Esta ideia de que nós precisamos de os trazer, precisamos de os ouvir, precisamos de os motivar. E a aprendizagem é, de facto, deles e este caminho de que os alunos têm um papel determinante é muito, muito importante. E se calhar aqui o ponto mais polémico, não sei, o 10, mas nós ouvimos tantas vezes esta discussão, que a família não ajuda, que a família é difícil, que a família assim, que a família assado. Bem, eu vou mesmo voltar para trás para conseguir ler. Não é a família que ajuda a escola na formação da criança, é o contrário. E esta ideia que se repete sempre e que nos tem que mobilizar para a contrariar de que, por exemplo, a escolaridade da mãe vai predizer o sucesso educativo do filho, isto é a contradição de que a educação é um elevador social. Nós temos que ser capazes de contrariar isto. Temos que ser capazes de trabalhar com aquelas crianças que o pai ajuda, que têm a família, mas também temos que ser capazes de trabalhar com aquelas crianças que não têm lá a família e que não têm lá os pais para ajudar. Porque são essas que precisam mais das nossas escolas e são essas que precisam mais de nós. É difícil, claro que é difícil. Se os pais, se estivermos alinhados, é mais fácil, naturalmente. Mas temos que evitar esta, às vezes, desculpa, se o for, mas assumi-lo. Tem que ser para todas e temos que encontrar as melhores soluções possíveis para todas. Para todos e para todos. Porque recebemos todos os alunos da nossa escola. Felizmente,
É um desafio? É um desafio ótimo de termos uma escolaridade obrigatória de 12 anos, de todos terem que ir à escola, portugueses, migrantes, falantes de português ou não. Estão todos. Com dificuldades ou não. Estão todos. Rapazes, raparigas, todas as idades. Esta ideia de incluir e esta ideia que muitas escolas conseguem transformar como um ganho e não como uma dificuldade, que é a dificuldade, o código cultural, a riqueza cultural de cada um é uma oportunidade de aprendizagem e não é um entrave, não é uma dificuldade. E, portanto, este grande desafio que importa também trazer. E depois o espaço e a criatividade, a Ivete disse tudo, eu tenho pouco tempo já, portanto, sim, a criatividade, o erro, o testarmos, o desafiarmos-nos e esta ideia do projeto integral, do projeto com os porquês, do projeto com a construção das soluções e depois com a outra dimensão, que é o projeto que é assumido, que termina num palco, termina com um produto, termina com a aprendizagem dos conhecimentos e com o treino das competências. Porque às vezes também há esta coisa de que o espaço e a criatividade e as competências e o conhecimento. Não há competências sem conhecimento, as duas coisas andam juntas. Eu treino competências e aprendo conhecimentos. E não há uma coisa sozinha, nem nós precisamos disso. Precisamos muito de competências, porque nós não fazemos ideia de conhecimentos é que vamos precisar amanhã no mercado de trabalho. Portanto, este é outro espaço importante da tal criatividade. E a tecnologia, também vou ser muito rápido, já aqui falámos muito de tecnologia. A tecnologia vai à escola, telemóveis fora da sala de aula, dentro da sala de aula. A escola é a vida. Tem que haver tecnologia na escola como há na vida. E os miúdos têm que usar a tecnologia na escola como usam nas suas casas, da mesma forma. Com uma vantagem, a tecnologia tem uma oportunidade de diversificar estratégias. Porque eu, se tiver só uma mesa e um manual, tenho 2 ou 3 possibilidades. Se eu tiver tecnologia, tenho muitas outras possibilidades. O centro é a pedagogia, naturalmente. O centro é a relação com o professor, naturalmente. Mas a tecnologia é uma ferramenta como qualquer outra e tem o espaço na escola que deve ter e que tantas outras devem ter. E leva-nos aqui à motivação. E a tecnologia também pode ser um espaço ou um meio para a motivação. Os nossos alunos são diferentes. São hiperestimulados desde que nascem, olham para um livro e põem-se a fazer assim no livro, porque eles acham que aquilo é um tablet e tal e tal. Portanto, esta é a nova realidade. E não vale a pena contrariarmos e acharmos que temos que ensinar e que no nosso tempo temos é que encontrar estratégias para os motivar, para trabalhar com eles e para que eles tenham vontade de aprender. Nós não ensinamos se eles não tiverem vontade de aprender. E a motivação é central. As escolas que trabalham isto, que envolvem os miúdos, em muitas dinâmicas, em assembleias de alunos, em que incentivam a que eles participem, a que eles se envolvam, a que eles façam parte daquela comunidade e que, no fundo, o que fazem é isto. Incentivam a que eles se motivem, a que eles queiram aprender. Não é? E que, no fundo, os ouvem e que querem saber quais são os seus interesses. E que nos leva a isto, à diversidade de práticas. Eu estou muito atrasado, não é, Patrick? Não? Posso? Okay. E esta ideia, e aqui é um ganho que eu acho que ganhámos com a pandemia. Este penúltimo ponto, esta ideia do trabalho em rede e trabalho colaborativo. As escolas são espaços habitados por muitos profissionais, por muitos docentes, por muitos profissionais e por muitas equipas até multidisciplinares, mas que depois têm um ato educativo muito solitário. Aquela ideia de que a minha sala de aula, os meus alunos, o que eu faço lá dentro, e às vezes até ainda a ideia da porta fechada. A pandemia trouxe-nos isto de bom, acho eu, à educação, que é pôs os professores a conversarem, pôs os professores a pensar em planos de trabalho semanal para os alunos, os professores no conselho de turma, pôs os professores a partilhar recursos que faziam para entregar aos alunos. Isto é bom. É muito importante que consigamos trazer isto. É muito importante que dos nossos 100 alunos, das nossas turmas, ou mais às vezes, consigamos partilhar as dificuldades que temos com o aluno, com os nossos colegas. E consigamos perceber que estratégias é que funcionam com uns, que não funcionam com outros. Este espaço, o digital, a partilha das atividades, o pensar a turma, o pensar o aluno, o pensar o trabalho como um todo e não os partilho da minha gaveta, do meu português, da minha matemática, é uma oportunidade que é importante que não percamos, é uma oportunidade muito interessante e isto foi, talvez, das coisas que ainda hoje estão na escola, que a pandemia nos trouxe, forçou-nos, é verdade, mas eu acho que se partilharmos, se abrirmos, é mais fácil e se calhar faz mais sentido para os nossos alunos, porque não têm 10 tarefas diferentes que não se interligam de maneira nenhuma, mas podem ter qualquer coisa integrada que lhes faça sentido e para nós pode ser também muito mais interessante. E este espaço da gestão de sala de aula, que é aqui que tudo termina e é aquilo que é mais importante. É a ação, é a aprendizagem. Isto
Claro que todos os outros fatores interessam, todos os outros fatores ajudam, porque se todos eles estiverem interligados, estes tais ingredientes, eu, se calhar, tenho melhores condições para fazer acontecer. Para a tal magia. E claro que em todas as escolas nós temos professores extraordinários. Mas a ideia é criarmos, e isso é importante, aqueles agrupamentos de escolas e escolas que o fazem, que facilitam isto, que dão melhores espaços e oportunidades para que alunos e professores vivam a sala de aula e construam melhor a sua e o seu processo de aprendizagem. E a receita? A Joana roubou uma ideia, ou eu roubei ela, nós não combinámos. A receita final, e quase que em tom de brincadeira, e que eu não consigo replicar sem ler, mas que de alguma maneira é isto, e novamente o erro. As receitas que funcionam são aquelas que implicam não termos medo do erro. Não termos medo de fazer diferente. Não termos medo de experimentar uma atividade que nunca fizemos. Não termos medo de fazer um projeto que nunca fizemos. Que pode correr mal. Mas errar também é aprender. Nós fartamos-nos de errar. Os adultos. Nós erramos nas nossas atividades profissionais. Nós fazemos imensa coisa que, se calhar, depois de o fazer, faríamos de maneira diferente. E temos que assumir que o erro é importante e que faz parte do próprio processo. Portanto, de alguma maneira, esta ideia de uma mão cheia de liderança, 1 quilo de vontade de mudar, uma pitada de tecnologia, uma colherada de comunidade, uma dose generosa de comunicação, comunicação empática e que conta, um molho de excelentes profissionais, uma dose de inclusão com muita criatividade, motivação e, por último, e se calhar o mais importante, temos que começar e terminar sempre e sempre envolvendo e a envolver os nossos alunos naquilo que é a sua aprendizagem. Muito obrigado.